Olá, eu sou Sidney Alan, aluno de Geografia pela Universidade Estadual de Goiás, Campus Nordeste, cidade de Formosa. E dentro da disciplina Dinâmica da Natureza, falarei sobre a relação sociedade-natureza no domínio amazônico, terras baixas florestadas equatoriais. O conteúdo que será exposto poderá ser encontrado no livro Amazônia Brasileira, escrito pelo professor e escritor Aziz Absaber. Aziz Nassib Absaber nasceu em São Luís do Paraitinga em 24 de outubro de 1924. Foi um geógrafo e professor universitário brasileiro, considerado como referência em assuntos relacionados ao meio ambiente e a impactos ambientais decorrentes das atividades humanas. Foi um professor polivalente, laureado com as mais altas honrarias científicas em geografia, arqueologia, geologia e ecologia. Ele faleceu no dia 16 de março de 2012, aos 88 anos. Amazônia Brasileira, um macrodomínio. A Amazônia se destaca pela extraordinária continuidade de suas florestas, pela ordem de grandeza de sua principal rede hidrográfica e pelas sutis variações de seus ecossistemas em nível regional e de altitude. Trata-se de um gigantesco domínio de terras baixas florestadas, disposto em anfiteatro, enclausurado entre a grande baneira imposta pelas terras cisantinas e pelas bordas dos planaltos brasileiro e guianense. De sua posição geográfica, resultou uma fortíssima entrada de energia solar, acompanhada de um abastecimento quase permanente de massa de ar úmido, de grande estoque de nebulosidade, de baixa amplitude térmica anual e de ausência de estações secas pronunciadas em quase todos os subespaços regionais, do Golfão Marajoara até a face oriental dos Andes. Enfim, traz para o homem um clima úmido e cálido, com temperaturas altas porém suportáveis, chuvas rápidas e concentradas, muitos períodos desprovidos de precipitações e raros dias de chuvas consecutivas. O mundo das águas na Amazônia é o resultado direto da excepcional pluviosidade que atinge a gigantesca depressão topográfica regional. O Grande Rio, ele próprio, nasce em plena Cordilheira dos Andes, através de 3 braços, onde existem precipitações nivais e degelo de primavera a mais de 4.000 metros de altitude. Fora este setor andino restrito e localizado, o corpo principal da bacia hidrográfica depende de um regime hidrológico totalmente pluvial. São simplesmente fantásticos os números referentes à área de extensão da bacia, o volume das águas correntes, a largura média dos leitos e o débito dos grandes rios em diferentes setores. Calcula-se a área total da bacia em mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Na bacia amazônica, vista em sua totalidade, circulam 20% das águas doces existentes no planeta. Por longas extensões, o Amazonas apresenta profundidades que variam entre 30 e 120 metros, medidas que nos dão uma ideia real da espessura e do volume de sua coluna d'água. Toda essa massa excepcional de água alcança o mar com força suficiente para empurrar o oceano adentro a salinidade da faixa costeira do Golfão Marajoara. Aos rios altamente contrastados, dotados de águas pretas ou brancas, acrescenta-se um tipo de curso d'água ou setor de rio que exibe águas ligeiramente esverdeadas, como é o caso do Baixo Tapajós. Quase sempre os rios de águas verdes vêm de longe, abandonaram areias na faixa de transição entre cerrados e primeiras grandes matas, sob a forma de bancos, praias de estiagem ou tabuleiros de leito, onde algumas vezes ficam registradas largas marcas de ondas fluviais para a desova de tartarugas. Haraldo Scioli elaborou minuciosos estudos hidrobioquímicos sobre os rios amazônicos dotados de cores tão diferentes. Vale dizer ainda que o conhecimento popular existente na Amazônia projetou-se para considerações ecológicas empíricas sobre o teor de piscosidade desses rios. Os brancos sempre foram considerados mais ricos em peixe do que os negros.
O furo é sempre um canal fluvial sem correnteza própria, que secciona uma ilha fluvial ou interliga componentes internos de uma planície de inundação. Existem furos que interligam braços de rios no meio de uma planície, outros que cortam ilhas fluviais, transversal ou obliquamente. Podemos citar o furo do Combo, furo da Onça, furos do arquipélago fluvial das Anavilhanas. Alguns interligam a beira do rio com o Lago da Várzea ou mesmo dois lagos de várzea contínuos. O igarapé foi fundamental para a ocupação indígena da Amazônia, sendo a invenção da canoa o grande salto cultural que possibilitou a organização da maioria dos grupos indígenas no mundo amazônico. Assim, os pequenos riachos que seccionavam vertentes e cruzavam várzeas florestadas em seu baixo curso tornaram-se os caminhos da canoa. Em termos exclusivos de rede hidrográfica, os igarapés são cursos d'água amazônicos de primeira ou segunda ordem, componentes primários de tributação de rios pequenos, médios e grandes. A boca dos igarapés funciona como portal de acesso ao domínio das matas, e através dela que se pode avançar mais facilmente no coração das selvas. O igarapé típico é aquele que corre mansamente por um túnel quase fechado de vegetação florestal. Aleias de palmáceas alinham-se na beira dos igarapés apertados entre pequenos barrancos e a grande floresta, na qualidade de cursos d'água autóctones. Existem igarapés que entram em rios ou riozinhos com boca estreita, outros que, saindo de altas vertentes, possuem embocadura quase sempre afogada, devido ao trabalho ampliado de grandes rios dotados de forte oscilação de águas. Este é o caso dos igarapés de boca larga, localizados na margem esquerda do Rio Negro, onde se desenvolveu a cidade de Manaus. A diferença básica entre um igarapé típico e um pequeno, médio ou grande rio não reside exclusivamente na largura de cada curso d'água. Entre os rios, os fatores relacionados com a composição hidrobioquímica são essenciais para a compreensão da viscosidade da maior ou menor amplitude de aluviação. Mas o grande fator de diferenciação entre o igarapé e o rio é a taxa de luminosidade que incide sobre as águas. A grande maioria dos igarapés que cortam as florestas, por sua relativa estreiteza, está sufocada pelo dossel entrecruzado das matas que o ladeiam. Enquanto os rios têm as suas águas correntes expostas à luminosidade do dia, o igarapé se estende pelo território das sombras. Os homens que vivem ao longo dos igarapés foram fadados a conviver com as sombras e a solidão. Trabalharam ou trabalham para alguém que mal conhecem. O caminho da canoa do índio tornou-se a via vicinal dos amazônides, oriundos de muitas procedências étnicas e subculturas em contato. Ninguém melhor que Euclides da Cunha conseguiu fixar o drama dos habitantes da beira dos igarapés. Aprofundando um pouco mais sobre a triste realidade que assombra a Amazônia, vou falar agora sobre as imagens de satélites que estão disponíveis para o conjunto da Amazônia brasileira, pois essas imagens elas permitiram a visualização mais completa e integrada do caótico quadro de produção de espaços antrópicos sob as heranças da natureza na região. Mais do que isso, possibilitaram o monitoramento dos processos em atuação dinâmica, devido às sucessivas passagens do satélite no curto tempo de 16 em 16 dias. Pela análise desses documentos e através de estudos, ficou mais fácil compreender os caminhos entrecruzados da devastação, ou seja, a interconexão dos processos das faixas predatórias em algumas áreas mais críticas da Amazônia Oriental. Na realidade, em uma larga faixa de terras florestadas da periferia ao sul da Amazônia, vem se sucedendo um pérfido e irrefreável sistema interconectado de devastação e uso indevido do solo. Inicialmente,
Autoridades governamentais tentaram justificar esse fato como o estabelecimento de uma nova fronteira agrícola no Grande Norte brasileiro. Mas, na verdade, trata-se de uma vasta área de produção de espaços fundiários, sujeita provisoriamente a uma selvagem exploração de madeira. Provisória, ou seja, até que tudo se acabe. Trata-se ainda de uma segunda fase na herança da implantação de rodovias, construídas sem qualquer preocupação quanto aos impactos ecológicos e sociais. Estradas abertas no coração das leivas, a partir de interflúvios que interferem brutalmente nas cabeceiras dos igarapés. De acordo com o pesquisador titular do Departamento de Ecologia do INPA, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Philip, as rodovias causam grandes impactos sociais e ambientais na Amazônia e podem dificultar tentativas de controlar o desmatamento. Apesar de o governo federal considerá-las prioridade pelo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, o pesquisador pondera que as rodovias geram problemas não apenas do ponto de vista ambiental, como também econômico e social. No seu conjunto, esses processos funcionam como um tipo inusitado de metástase de sistemas predatórios com eixos lineares, tendentes à expansão lateral, além da visível e irrefreável coalescência da devastação. Fracassada a implantação da agricultura, preconizada pela tecnoburocracia de uma determinada época, o espaço total da região retratada na imagem de satélite tornou-se o cenário caótico de predação da biodiversidade vegetal e animal, onde existem apenas pastos pobres de exploração madeireira, mais de 50% do espaço regional, considerando a imagem de satélite de 34.040 km², já sofre interferência com perda máxima de biodiversidade animal, devido à interconexão da predação florestal. E apesar da falta de previsão que presidiu a liberação de áreas para agropecuária e exploração madeireira em alguns setores do sul do Pará e de Rondônia, por exemplo, nada se compara aos efeitos nocivos e irreversíveis provocados pela expansão e multiplicação de garimpos em diferentes áreas da periferia amazônica, Roraima, Tapajós, Serra Pelada, Amapá, entre outras. Bem, uma imagem vale mais que 1000 palavras, não é verdade? Então, vamos a este gráfico. Estas áreas pontilhadas de vermelho, elas estão dizendo justamente sobre a real situação do desmatamento na Amazônia até 2016. Imagine hoje, atualmente, em 2021. Estas áreas que estão pintadas de verde mais claro são as terras indígenas e elas estão perfeitamente conservadas. As unidades de verde escuro são as unidades de conservação. Essas mais claras, um verde bem clarinho, tipo um bege, são florestas não destinadas. Essas em amarelo são projetos de assentamentos. Então, é olhar para esta imagem e procurar imaginar como é que está a situação da Amazônia hoje, com esta força política que tenta aí matar a historicidade da Amazônia, vendendo mentiras, procurando cada vez mais destruir o território amazônico, não respeitando a cultura, principalmente a cultura daqueles que lá habitam. Quem tem sofrido mais com isso são os indígenas, porque estão aí à beira de perder os seus espaços, o seu direito, a sua terra, principalmente a sua terra que está aí perfeitamente conservada até o presente momento. Vamos falar agora um pouco sobre o ciclo da borracha, a descoberta da borracha, sobre aí a chegada das indústrias automobilísticas aí no norte da Amazônia, a exploração que houve aí no território amazônico neste período aí da descoberta da borracha. É possível detectar algumas fases bem definidas na história da ocupação humana na Amazônia brasileira. Após um longo período pré-histórico, que se desenvolveu por alguns milênios, envolvendo grupos étnicos e linguísticos, vindo por rotas complexas, sucederam-se 4 modelos históricos de apropriação
e utilização dos espaços regionais. Houve aí o primeiro ciclo, né, de estilo marcadamente pontual e estratégico, através do qual se esboçou o enquadramento territorial da Amazônia para a dominação portuguesa. Isso aconteceu aí entre o século XVII e XVIII. E aí seguiu-se, né, a partir dos meados do século passado, um tipo de ocupação linear, beiradeiro e extrativista, propiciado indiretamente pelas descobertas das propriedades da borracha para o industrialismo inglês. Entretanto, no decorrer do próprio ciclo da exploração da borracha no Grande Norte brasileiro, houve uma fase ascendente e progressiva de inegável sucesso para a criação do primeiro polo de crescimento urbano-comercial na Amazônia, isso ali na região de Belém do Pará. Devido à concorrência avassaladora dos seringais plantados na Malásia, sobreveio então um refluxo de economicidade para a produção de borracha brasileira. O ciclo de sucesso relativo, mas de extraordinária importância para a interiorização do povoado beiradeiro, durou aproximadamente 60 anos. Já o subciclo, né, que foi a decadência, ele projetou-se por quase meio século. Isso aconteceu independente do episódio do Batalha da Borracha, deslanchado caoticamente durante a Segunda Grande Guerra, que aconteceu nos anos de 1939 a 1945. E aí, mais recentemente, veio a questão aí da ocupação desordenada, que aconteceu aí entre sucessos e fracassos nas bordas da Amazônia Oriental e Meridional, atingindo aí o sul do Pará, o norte do Mato Grosso, Rondônia e o Acre sul-oriental. Ao estilo de ocupação e uso do passado, pontuais ou lineares, né, sucedeu-se um modelo areolar e metástico de supressão de florestas de terra firme, interfluvial, para a instalação de monótonas e pouco produtivas agropecuárias. Esse aí é o ciclo da borracha, né? Um ciclo que corresponde a um período da história brasileira, onde a extração e comercialização de látex para a produção de borracha foram atividades basilares da economia. De fato, ocorreram na região central da floresta amazônica entre os anos de 1879 e 1912, revigorando-se aí por pouco tempo entre 1942 e 1945. E nesse período aí, cidades como Manaus, Porto Velho, Belém, né, elas tornaram-se aí as capitais brasileiras mais desenvolvidas, com eletricidade, sistema de água encanada e esgotos. Também tivemos aí na cidade construção de museus, de cinema, tudo isso aconteceu sob a influência europeia. Contudo, esses dois períodos de ciclo da borracha eles acabaram de maneira repentina, conforme eu expliquei acima, o que se agravou pela falta de políticas públicas para o desenvolvimento da região. Falando um pouco sobre a parte política e econômica, o professor Aziz diz que na metade norte do Brasil, Belém do Pará, por muito tempo controlou as portas da Amazônia, no grande período extrativista que presidiu a vida econômica e social da região. A cidade comportava-se como o terminal de um corredor exportador eminentemente fluvial, enquanto Manaus funcionava como grande centro de relacionamento, em posição marcadamente central no feixe de um grande leque de longos roteiros fluviais dos rios da Amazônia Ocidental. Hoje, Manaus já tem importância econômica própria, comportando-se como segunda grande metrópole da Amazônia, com muitas funções inteiramente diversas daquelas que dão suporte às atividades econômicas de Belém. A aquisição de funções próprias esteve ligada intimamente ao polo de desenvolvimento incentivado que ali se criou, a Zona Franca, os fluxos, né, de turismo interno, o distrito industrial e essas modificações aí que ocorreram no processo do panorama da cultura e mudanças sutis na estrutura da sociedade urbana. Manaus é um dos maiores destinos turísticos do Brasil e também a cidade mais influente da Amazônia Ocidental. Por dezenas de anos, a partir da década de 1960, a Amazônia foi apresentada ao mundo ocidental como uma região uniforme e monótona,
pouco compartimentada e desprovida de diversidade fisiográfica e ecológica. Enfim, um espaço sem gente, sem história, passível de qualquer manipulação por meio de planejamentos realizados à distância ou sujeitos a propostas de obras faraônicas vinculadas a um falso conceito de desenvolvimento. Após 30 anos, de interferências complexas, o novo cenário das relações entre os homens na Amazônia exige uma nova atmosfera de convivência e entendimento. Convém não nos esquecermos que vivem atualmente na Amazônia 1/4 milhão de indígenas, diferenciados por fatores linguísticos e por diversos níveis de contato e aculturação. 4 milhões de seringueiros, beiradeiros e castanheiros, 350 mil garimpeiros, 5 milhões de trabalhadores braçais, funcionários e peões socionômades, além de alguns milhões de habitantes urbanos de diferentes níveis sociais e culturais. Enfim, um espaço com gente e história. Em seu texto, o professor Aziz ele afirma que poucos países do mundo têm tanta responsabilidade com a preservação da biodiversidade regional quanto o Brasil. E isso se deve ao fato de ter herdado grandes espaços físicos e ecológicos de máxima riqueza em termos de diversidade biológica. É o que tudo indica, o crescimento da grande floresta se processou por várias expansões laterais após o advento e a generalização dos climas tropicais, úmidos e a partir de diversas áreas de redutos refúgios. Na bela conceituação recolhida pelo estudioso e alemão Jürgen Hafer, os ciclos do tempo são fundamentais para a compreensão da história biológica da Amazônia. Não há como aceitar a ideia simplista de que a determinados espaços ecológicos devam corresponder espaços econômicos numa sobreposição plena e totalmente ajustável. É utópico supor que o potencial dos recursos naturais de uma área possa ser avaliado em termos de uma sociedade homogênea na sua estrutura de classes e de padrões de consumo. Somente as comunidades indígenas têm a possibilidade de utilização direta dos recursos oferecidos por um espaço geológico determinado. Encaminhando aí para a conclusão do vídeo, acrescento aqui no trabalho uma entrevista que o professor Aziz Absaber concedeu aí na Comissão Pública Mista Especial sobre as Mudanças Climáticas. O professor ele afirmou que não era correto prever a transformação da floresta amazônica numa savana, mas que era necessário tomar medidas mais efetivas para proteger o ecossistema da ação predatória do homem. A savanização ocorrida na Amazônia, ela foi feita pelos homens, pelos madeireiros, pecuaristas e loteadores. Entre Marabá e Carajás, a destruição do ecossistema regional é generalizada. E para poder entender os fatos climáticos atuais, na opinião do professor, é necessário estudar também as flutuações do nível do mar nos últimos milhares de anos. Ele afirmou que entre 22 mil e 11 mil anos atrás, na época da última era glacial, o mar desceu algumas dezenas de metros devido a um grande congelamento de águas marinhas nos polos norte e sul. Então o planeta começou aí há cerca de 12 mil anos, uma transição para climas mais quentes, e é um fenômeno chamado de retropicalização. E entre 6 mil e 5 mil anos atrás, o calor chegou ao ponto de elevar o nível do mar entre 2,8 a 3 metros, segundo o professor. E isso trouxe correntes capazes de aumentar a evaporação das águas costeiras. Empurraram aí as massas de ar úmida para dentro do continente. Com isso, houve um aumento do nível do mar que, segundo ele, estendeu as florestas do litoral para o interior. O professor Aziz Absaber ele defendeu maiores investimentos nas universidades e institutos de pesquisa para a realização de estudos sistemáticos das mudanças do clima. Ele ressaltou que é necessário um acompanhamento mais preciso nos próximos 30 a 60 anos da elevação do nível do mar. Espero ter contribuído para o enriquecimento e a busca sobre a região norte, mais precisamente sobre a Amazônia brasileira, e peço mais uns minutos de atenção para um vídeo que eu estou postando aqui no final da apresentação.
Obrigado a todos e até breve. Mas você mora aqui, né? É isso aí. Também paga o aluguel. Então devia deixar outra pessoa fazer isso. Tipo quem? Sei lá. Qualquer um. Hein? Não um inquilino. Tem razão, acho que qualquer um podia fazer isso, mas ninguém faz, Miles. Acaba que todo mundo reclama porque ninguém fez o que qualquer um podia ter feito, ou devia ter feito. As queimadas pelo Brasil se tornaram uma preocupação mundial. Milhares de focos se espalham por vários estados. É exigido um respeito profundo ao nosso ambiente, porque sabidamente ele tem um efeito globalizado. Se toda a Amazônia for desmatada, nós teremos uma massiva extinção de espécies. Existem milhares, e na verdade dezenas de milhares de espécies. Um desmatamento geral elimina a possibilidade dessas espécies, ou muitas dessas espécies, sobreviverem. Então será uma extinção biológica de enorme impacto. Perdemos aproximadamente 18% da Amazônia brasileira. 1% da Amazônia é muita coisa. 1% da Amazônia é maior que o estado do Rio de Janeiro. Então a Amazônia é tão grande que esses números, se não forem bem contextualizados, as pessoas acham, estão 18, ainda tem 82. Aqui não tem 82, os outros 82 não estão intactos. Parte dessa floresta já foi explorada. Quanto mais vocês tiram, menos eu tenho para oferecer. Menos água, menos curas, menos oxigênio. Se eu morrer, vocês também morrem. Mas eu crescerei de novo.